Olá, queridos irmãos e amigos que nos acompanham por este canal do YouTube da Igreja em Campina Grande. Nós chegamos hoje à semana número 6, a lição número 6 da Escola do Evangelho. Estamos aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre essa Escola do Evangelho, onde nós estamos desfrutando desse livro Fundamentos da Fé Cristã. E chegamos hoje à lição número 6. As primeiras lições, elas constaram de 2 lições sobre Deus, a lição 1 e lição 2, 3 lições sobre a palavra, que foram as lições 3, 4 e 5, e hoje nós estamos iniciando uma lição sobre o plano de Deus, onde nós vamos ter a lição 6, lição 7 e lição 8. As próximas 3 semanas, vamos abordar aqui o tema, o plano de Deus. E hoje é a primeira dessas 3 lições, onde nós vamos abordar sobre a queda de Satanás. Então, dentro do plano de Deus, é necessário que entendamos que houve a queda de um ser que Deus criou, uma criatura que Deus criou, até mesmo para ser aquele que ia governar os anjos, as criaturas de Deus, da primeira criação, e aí esse arcanjo, esse querubim principal de Deus, aquele que era o governador sobre todos os anjos, ele caiu, ele se rebelou, e essa rebelião o tornou adversário de Deus. Então, é necessário que nós entendamos, em primeiro lugar, que essa criatura, esse ser, esse anjo criado por Deus, ele ganhou o nome de Satanás, que significa adversário, tá? A princípio, ele era alguém criado por Deus para governar toda a criação de Deus, da época da primeira criação de Deus, mas pelo seu orgulho e pela sua queda, nós entendemos e nós vemos que ele se tornou o adversário. Então, em primeiro lugar, nessa lição, nós precisamos saber que adversário, né, ou Satanás, a palavra Satanás significa, né, em hebraico, adversário, tá? Ele tornou-se adversário. Ele antes não era, tá? É bem claro. A Bíblia é bem clara e é importante que nós falemos para vocês nessa noite. Ele antes não era esse adversário, mas ele tornou-se adversário de Deus. Consequentemente, também tornou-se nosso adversário. Outro vocábulo usado para essa criatura, para esse anjo, para esse querubim, é diabo, tá? Diabo, que quer dizer acusador no grego, tá bom? Então, essas 2 palavras para essa criatura, dentro do plano de Deus, da primeira criação, né, que se tornou adversário e acusador. Então, a palavra Satanás, que a Bíblia traz, representa o que se opõe a Deus, aquele que está em oposição a Deus, aquele que se tornou o adversário de Deus. E a palavra diabo significa aquele que é acusador. Perceba, um tem relação com Deus e outro tem relação com a criação de Deus. Ele com Deus ele é adversário e com a sua criação, que somos nós os homens, hoje ele é o nosso acusador. Embora ele também seja nosso adversário, mas a palavra para o homem é diabo, ou seja, ele é diabo para nós, porque ele nos acusa diante de Deus. E para Deus ele é o adversário. Portanto, nós precisamos entender que esse inimigo de Deus é também o nosso inimigo. Mas precisamos, né, explicar para vocês nessa aula da Escola do Evangelho que ele tem todo um contexto, ele tem toda uma história, a história dele, como surgiu, por que ele se tornou esse adversário. Então, no livro de Ezequiel, capítulo 28, eu quero ler para vocês, no livro de Ezequiel, capítulo 28, diz assim, ó, o versículo que eu vou ler para vocês é do 11 ao 14.
Diz assim, ó, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Embora, amados ouvintes, amados irmãos que nos acompanham aqui nessa sala da Escola do Evangelho, embora esse trecho ele se refira a um lugar geográfico que é os lados de Tiro, né, uma cidade da antiga Fenícia, mas isso aqui é uma simbologia do Santo Monte de Deus, tá? É uma simbologia, era até mesmo uma profecia para dizer que esse rei, tá? Que esse governador sobre todas as criaturas, ele era essa criatura de Deus, né, que também era conhecido como Lúcifer, que significa estrela da manhã. Então, no versículo 13 desse texto que eu acabei de ler, diz que ele estava no Éden, jardim de Deus. Percebam, esse jardim de Deus aqui, Éden, jardim de Deus, não é o jardim da segunda criação, né? Um grande homem de Deus, um grande estudioso da Bíblia chamado G.H. Pember, certa vez ele colocou em um dos seus livros, né, para que a gente não confundisse, tá? Esse jardim. Esse jardim aqui não é o jardim que Deus preparou na recriação dele, tá? Nos 7 dias da criação, a partir do versículo 3, Deus preparou na terra, aquela terra que estava subjugada, aquela terra que estava em volta de trevas e de água, que Deus fez todas as coisas novamente, a partir do versículo 3, iniciar com a luz até a formação do homem no 6º dia, com o jardim que Deus criou, também chamado de jardim de Deus, jardim do Éden, o lugar de habitação para o homem, o lugar da satisfação do homem e de Deus. Mas esse jardim de Ezequiel aqui não é esse segundo jardim criado na recriação de Deus. Aqui se refere a um lugar que Deus preparou para a habitação dos anjos, que Deus preparou para a habitação da sua primeira criação. Por isso que eu falei agora há pouco que nós devemos entender que para que ele se tornasse adversário, para que ele se tornasse o diabo, ou seja, o adversário e acusador, teve toda uma história que o envolveu. Ele foi criado como Lúcifer, estrela da manhã. Ou seja, ele era alguém que brilhava, ele era alguém que estava ali na criação de Deus como um dos principais, um dos governantes na criação de Deus. E aí, nesse jardim, né, ele era aquela principal criatura, ou seja, aquele que governava sobre todas as coisas. E a gente pode até chamar ele assim de príncipe ou de rei. Por quê? Porque na versão corrigida de Almeida, fala assim, ó, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram elas preparadas. Então, artigos musicais só eram usados para reis. Né? Esses artigos só eram tocados, essas coisas, para os reis. E é por isso que o próprio Senhor Jesus o chama de príncipe deste mundo. Isso está em João 12, 21. E, aliás, me perdoe, em João 12, 11. E o apóstolo Paulo o chama de príncipe da potestade do ar. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Então, todas essas referências para o inimigo de Deus mostram que ele era um dos principais, né? Um dos principais da primeira criação de Deus. Queria fazer mais uma correção.
o Senhor Jesus chamou ele de príncipe deste mundo em João, capítulo 12, versículo 31, tá? Versículo 31. Me perdoem, desculpe, mas vamos prosseguir. Então, o apóstolo Paulo também o chamou de príncipe da potestade do ar. E quando o Senhor Jesus estava ali no deserto, que jejuou 40 dias e 40 noites, em uma das tentações que o diabo levantou contra o Senhor Jesus, ele falou assim, ó, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ele me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Ou seja, o próprio Satanás dizia que a autoridade e o império desse reino do mundo foi entregue a ele. Por isso que o apóstolo Paulo chamou de príncipe deste mundo, e o Senhor Jesus, né? Aliás, o apóstolo Paulo o chamou de príncipe da potestade do ar, e o Senhor Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Então, eles reconheciam que realmente ele havia sido um príncipe de Deus, que ele havia sido alguém criado por Deus para governar. Governar o quê? Governar toda a criação de outrora. Governar toda a criação, a primeira criação de Deus. Então, ele foi criado especialmente, né, nessa criação, nessa primeira criação de Deus, ele foi criado como esse governante dos anjos. Em uma certa ocasião, no livro de Judas, na carta de Judas, registra que o próprio Miguel não ousou repreendê-lo, mas falou para ele assim, ó, o Senhor te repreenda. Isso na ocasião que eles disputavam o corpo de Moisés. Está no versículo 9 da carta de Judas, né? A carta que é só um capítulo. Então, no versículo 9, Miguel não fez juízo infamatório sobre ele, porque eu reconheci que na primeira criação, também de onde Miguel vinha, ele era um príncipe, ele era um governador, ele era uma autoridade. Mas, só que esse querubim, esse que tinha a primazia na adoração a Deus, ele era alguém daqueles que estavam à frente para a adoração a Deus, que era seu criador, nós sabemos que ele se rebelou. Eu quero ler mais um trecho aqui, tá? Ezequiel 28, 14, diz assim, ó, querubim da guarda ungido. E na versão corrigida de Almeida diz assim, ó, querubim ungido que cobria. Ou seja, ele era alguém ali que estava, né, na cobertura da adoração a Deus. Ezequiel 28 ainda, versículo 14, continua. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, todos esses trechos que eu acabei de ler confirma a sua história. Confirma que ele era alguém que era criado por Deus, e nessa criação ele era alguém com posição elevada. Ele era alguém que tinha ali uma posição de governar todas as coisas. Ele era alguém que tinha a posição de estar sobre todas as coisas, ou seja, ele era alguém, né, criado por Deus para ser aquele que dirigia toda a criação de Deus no mundo de outrora. Então, nós precisamos compreender que ele, como esse querubim, ele era alguém, não é, que estava ali sendo um dos primeiros, tá, a render adoração a Deus. Mas eu quero trazer ainda outra referência para ele, está em Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 15. Diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Percebe? Filho da alva. Percebem? Ele era chamado também de estrela da manhã. Essa estrela da manhã é a estrela que tem primeiro brilho no final da tarde e também é a última que para de brilhar no início da manhã. Ou seja, durante todo o período da noite, desde que começa a cair o dia até o raiar do outro dia, ela é a estrela que mais brilha, é a estrela chamada de estrela da manhã. E nesse trecho aqui de Isaías, o Senhor cita ele como a estrela da manhã que caiu, né? Que caiu do céu. Então, essa estrela da manhã, ela pode ser aquela que ela é mais carregada de luz. Ou seja, por isso que é chamada de Lúcifer, que é
aquele que é cheio de luz. Percebem qual a posição de onde ele saiu? Como ele era alguém que estava sobre todos os anjos, sobre toda a criação de Deus, a primeira criação. Tudo isso que eu estou falando é bom que fique bem claro que eu estou me referindo à primeira criação de Deus, antes que Deus julgasse aquela sua primeira criação. Então, esse anjo, que era o governador, que era o querubim ungido, que era o principal entre os anjos, encontrou-se nele um grande defeito, que foi o orgulho, tá? Então, esse orgulho fez com que ele quisesse sentar-se ao lado de Deus. Ou seja, ele não queria ser apenas o governador. Ele não queria ser apenas aquele que estava sobre a criação, mas ele queria ser alguém igual a Deus. Por isso que ele é chamado muitas vezes na Bíblia, né, por essa situação de Lúcifer, ou seja, a estrela da manhã. Então, eu quero ler para vocês agora o versículo 15 de Ezequiel 28, que diz assim, ó: Satanás era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. E ele, no versículo 12, eu já li, ele era chamado de sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, o versículo 17, tá? Eu quero ler para vocês o versículo 17 de Ezequiel 28, diz assim, ó, 28, 17, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor, e lancei-te por terra diante dos reis que te pus, para que te contemplem. Ou seja, ele se elevou a ponto de Deus, né, do Criador, elevar, precipitá-lo para a terra, lançar-te por terra, para que ele para que ele não conseguisse o êxito que ele desejava, que era de se sentar ao lado de Deus. Então, esse orgulho foi a causa e a rebelião de Satanás. Então, isso é uma advertência para nós. Nós somos criaturas, tá? Eu queria abrir aqui um parênteses nessa lição, para que nós entendamos. Nós somos criaturas de Deus. E essa criatura, quando crer no Senhor, isso aí é assunto de outras lições, mas eu quero só aqui abrir esse parênteses para entendermos e não cairmos nessa situação que Satanás caiu, tá? Então, como criaturas, nós recebemos o próprio Deus ao crer. E o próprio Deus entrou em nós. Com que fim Deus entrou em nós? Para que um dia nós nos enchêssemos dele mesmo e nos tornássemos esses reis, esses governadores, aqueles que vão reinar com o Senhor e vão viver para sempre com ele, tá? Então, há um risco em nós, tá? Há um risco em nós também de nós nos orgulharmos e de nós nos tornarmos esses orgulhosos que vão seguir o princípio estabelecido por Lúcifer, que por orgulho tornou-se Satanás, que por orgulho tornou-se pelo julgamento de Deus, ele tornou-se diabo. Então, há um risco para que eu e você, por conta desse orgulho também, nós saiamos da condição daqueles que vão governar pelo Senhor, assim como Satanás um dia foi precipitado para a terra. O caminho para isso, meus amados irmãos que nos acompanham, meus amados amigos também que nos acompanham nesse canal, o caminho para isso é nos humilharmos. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia relata que o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, estando aqui como homem, ele se humilhou. E nas cartas de Tiago e de 1 Pedro, diz que aquele que se humilha, Deus o exaltará.
diz que aquele que se humilhar sob a poderosa mão de Deus, Deus vai lhe exaltar. Então, nós precisamos nos humilhar perante Deus para que Deus nos exalte. Foi o contrário de Satanás. Satanás podia ter se humilhado perante Deus, mas ele não fez. Ele se orgulhou. Então, tem sempre um ditado no mundo que diz: os humilhados serão exaltados. Isso é bíblico. Tá? Aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exaltará. Tá? E outra coisa, quando nós nos humilhamos, esse que nos acusa, que é o diabo, que sempre foi exaltado, que sempre quis ser igual a Deus, ele foge de nós. Tá? Eu falei no início dessa lição que as duas palavras, os dois nomes, os dois atributos que tem para ele depois da queda é Satanás, adversário de Deus, e diabo, acusador dos nossos irmãos, acusador daqueles que têm a vida de Deus. Então, se eu e você nos humilhamos, ele vai fugir de nós. Ele resiste a nós. Tá? Ele parte em retirada, porque os humilhados, eles resistem a Satanás. E os soberbos se unem a ele. Por isso que nós precisamos nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus. E ainda fala aqui na carta de 1 Pedro, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, nós precisamos, não é, ser como criaturas de Deus que já receberam Deus em sua vida, precisamos nos manter sempre nos humilhando. Não é? Tomamos o caminho, tomamos o exemplo do Senhor Jesus, que mesmo sendo o próprio Deus, ele não usou com usurpação. Antes, a si mesmo se humilhou, se esvaziou e assumiu forma de servo. Nós precisamos também ter essa postura diante de Deus. E aí, quando houve essa rebelião de Satanás, a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos, percebam, uma terça parte, digamos que se fosse 1 milhão de anjos, 333 mil, pelo menos, haveriam se rebelado junto com ele. Eu estou falando aqui de número hipotético, só para a gente entender o que é terça parte. Então, de toda aquela primeira criação, uma terça parte se rebelou junto com Lúcifer e se tornaram adversários e se tornaram o diabo. Tá? E ele se tornou o diabo. Então, eles se tornaram adversários de Deus. E nessa rebelião, Deus precisava agir. Portanto, na criação de Deus, na primeira criação de Deus, agora nós tínhamos 1/3 de anjos rebelado contra Deus e 2/3 a favor de Deus. Então, nós podemos atribuir que, a partir daí, nessa primeira criação de Deus, nós tivemos 2/3 dos anjos que ficaram ainda do lado de Deus, nos quais se encontra Gabriel, que é muito citado na Bíblia como aquele que vem trazer mensagens, no qual podemos citar também Miguel, que é aquele que traz os combates de Deus, né? Aparece ele combatendo lá, né, na carta de Judas, disputando o corpo de Moisés. Aparece ele combatendo também lá no dia da oração de Daniel, no livro de Daniel, que ele desceu e combateu Satanás, porque ele não queria, Satanás não queria que a mensagem chegasse, a profecia chegasse para Daniel. E aí a gente vê a figura de Miguel e vê a figura de Gabriel, mostrando que pelo menos 2/3 dos anjos permaneceram do lado de Deus. Então, hoje você pode estar escolhendo onde você quer estar, se do lado de Deus ou se do lado de Satanás, o adversário de Deus. E o julgamento dessa parte de anjos e também de Lúcifer, que se tornou agora Satanás, foi precipitado para a terra e foi envolto em águas, tá? Aqui fala, ó, eu quero ler para você, Deus o julgou com água e eles se tornaram os demônios, tá? Então, a habitação dos demônios, tá, é
justamente a água. É por isso que eles, vez por outra, entram no homem. Isso é uma verdade. Eles entram no homem. Os demônios também entram no homem. Por quê? O corpo do homem é 70% de água, formado de água. Então, a habitação dele é nas águas. Então, ele pode, vez por outra, habitar no homem, na criatura de Deus chamada homem. É por isso que nós precisamos estar sempre com o Senhor, porque quem está do lado do Senhor, quem está vivendo uma vida consagrada a Deus, ele pode resistir ao diabo, ou seja, o diabo e os seus anjos, né, os seus anjos caídos, eles fogem daqueles que estão, né, buscando a cada dia um viver consagrado com Deus. Louvado seja o Senhor. Ainda eu queria citar aqui uma citação de G.H. Pember, no seu livro As Eras Mais Primitivas da Terra, né, que ele fala que, dos versículos 1 e 2, que é o que eu falei aqui da primeira criação, de Gênesis, há um período de tempo que ninguém sabe precisar quanto foi. Então, do versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, nesse período de tempo aí, que Deus criou todas as coisas perfeitamente e não criou um caos, tá? Como se tornou a terra. Houve um período de tempo muito grande, que a gente não tem nem noção de quanto foi esse período de tempo, tá? GHPM se refere aqui que não há precisão de tempo sobre isso, né? Os cientistas, eles procuram ver quanto foi esse período de tempo, mas não conseguem, morrem loucos e não conseguem precisar quando foi esse tempo que houve entre a primeira criação de Deus, né, que tinha uma criação vasta, né, aos seres pré-adâmicos, aqueles seres gigantes, tá? Dinossauros, talvez, e tantos animais pré-históricos, e houve essa rebelião, a terra foi julgada, uma terça parte dos anjos junto com Satanás, e a terra tornou-se sem forma e vazia. E aí havia trevas sobre a face do abismo, tá? Então, o resultado dessa rebelião, né, nós vamos ver agora em Ezequiel 28:16, que diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, aqui fala que houve uma precipitação, Deus o expulsou desse monte. Lembra que eu falei no início dessa lição que esse monte, que era o jardim de Deus, era o jardim na primeira criação, que era o monte de Deus, era o lugar onde habitava a primeira criação de Deus, principalmente os anjos estavam ali. Deus havia criado os céus e a terra, Deus havia criado todas as coisas, mas na primeira criação. E aí, depois dessa rebelião, depois desse orgulho, depois do orgulho que entrou, no coração dessa criatura chamada Lúcifer, que se tornou adversário, eles foram precipitados para a terra, e agora o versículo 2 de Gênesis 1 diz: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas pela face do abismo. Então, a gente percebe aí que essa criatura chamada Lúcifer, tá? Por conta do orgulho, ele foi lançado para a terra. Isaías 14 diz assim, versículo 15: serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse foi o juízo de Deus sobre Satanás. Ou seja, ele já proferiu, Deus já proferiu o que haveria de ser com ele, tá? Mas calma, ainda não foi o tempo que Satanás foi para o profundo do abismo, tá? É apenas uma profecia. Ele ainda vai. No momento, ele ainda tem vaga aqui nessa terra. É tanto que, por meio da serpente, ele entrou no segundo jardim. No jardim que Deus criara para o homem habitar. Para aquele homem feito à imagem e semelhança de Deus habitar, ele entrou em forma de serpente. E até hoje ele perturba ainda a terra. E ele é conhecido como príncipe deste mundo. E ele é conhecido como príncipe da potestade do ar.
Já falei aqui nessa lição, em João 12:31, o príncipe deste mundo, o próprio Senhor Jesus o cita como o príncipe deste mundo. Em Efésios 2:20, em Efésios 2, só confirmando para vocês aqui, em Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, ele também, Paulo chama príncipe da potestade do ar. Me perdoem se eu estou aqui atrapalhando as citações de príncipe, de Satanás ter sido chamado de príncipe. Mas o Senhor Jesus, em 12:31, chamou ele de príncipe desse mundo. E Paulo, em Efésios 2:2, chamou ele de príncipe da potestade do ar. Então, ele era alguém que coordenava todas as coisas, era o príncipe do mundo, era o príncipe da primeira criação, mas foi precipitado, e o Senhor já proferiu qual seria o julgamento dele, tá? Já executou. Agora, ainda não chegou o tempo dessa execução, que até o fim dessa lição nós vamos falar para vocês. Então, vai haver ainda a execução, né, e o juízo de Satanás, do adversário, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês, tá, que essa execução, certo, vai acontecer em breve, tá? Em breve. Por quê? Eu falo em breve. Veja bem, nessa segunda criação, quando o homem pecou, Satanás pensou que havia conseguido de novo vitória perante a criação de Deus. Só que ele deu oportunidade, tá, para que o Senhor Jesus Cristo viesse. Nada foge aos planos de Deus. Nada foge do controle de Deus. Então, mesmo ele tendo entrado ali por meio do pecado no homem e na mulher, ele deu oportunidade agora para Deus executar o seu plano e o juízo sobre ele. Tá? Deus não quis, de forma alguma, assim que precipitou para a terra, Deus não quis colocá-lo direto no lugar que ele merecia, que era o lago de fogo. Tá? O que é que Deus fez? Restaurou todas as coisas daquela terra sem forma e vazia do início. Deus recriou todas as coisas, trouxe a luz, trouxe o firmamento, trouxe a porção seca, trouxe a relva, as ervas, as árvores, trouxe os animais mais inferiores, menores, que povoaram as águas, que povoaram a terra, que povoaram os ares, né? E, por fim, Deus trouxe e formou o homem à sua imagem e semelhança para entrar no homem. E o colocou naquele jardim, naquele lugar que tinha prazer para Deus e para o homem. Mas com a entrada do pecado, ele permitiu que um dia o nosso Senhor Jesus viesse como homem em forma e semelhança de carne pecaminosa, mas sem ter pecado. E nessa vinda do Senhor, ele o crucificou a carne do pecado e agora ele triunfou sobre Satanás. Porque ele agora permitiu que a vida de Deus fosse liberada para esse homem, fosse liberada para aqueles que creem, fosse liberada para aqueles que vão o expressar. Aquilo que havia no princípio da primeira criação, com a autoridade de Lúcifer sobre as demais criaturas, agora vai acontecer de forma plena com o Senhor Jesus liderando toda essa nova criação e todos nós os que cremos com ele expressando o reino de Deus, expressando o pleno governo de Deus. Essa será a execução final e máxima de Satanás. Ou seja, o corpo de Cristo, que é a igreja, vai executar de uma vez por todas Satanás. O diabo, como fala lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vale a pena ler para vocês, tá? Apocalipse, capítulo 12. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Por um lado, em Isaías já falou profeticamente do seu julgamento. Mas a partir daqui, 12:9,
de Apocalipse assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Percebam aqui, meus irmãos, e todos aqueles que nos acompanham, nossos amigos, né, os amados inscritos nesse canal que acompanham essa lição da Escola do Evangelho. Por um lado, o Senhor já o julgou. Por outro, em Apocalipse capítulo 12, começa essa execução dessa sentença. Porque ele ainda tem vaga até mesmo de comparecer no céu. A Bíblia diz que ele é acusador diante do nosso Deus, dos nossos irmãos. Então, esse diabo e Satanás, ele ainda comparece perante Deus, nos acusando. Jó fala isso, e aqui Apocalipse está falando sobre isso. Mas quando esse grupo de vencedores, de homens, a imagem e semelhança de Deus, que recebem a vida de Deus e crescem em vida e edificam a igreja, se juntar Cristo e a igreja, plenamente edificada, o que vai acontecer? Ele vai ser expulso definitivamente dos céus. Vou ler de novo, para vocês entenderem. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, definitivamente, ele será expulso do lugar que ele ainda comparece. Depois, ele será amarrado e lançado no abismo por 1000 anos, esse período que a Bíblia diz que chama de reino milenar. Eu quero ler para vocês. Ele segurou o dragão, versículo 2 de Apocalipse 20. A antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aqui está o segredo da execução de Satanás. Quando a igreja, junto com Cristo, que representa essa unidade completa, esse casamento universal, estiverem diante de Deus, edificada, a igreja edificada, junto com Cristo como cabeça e a igreja como corpo, ele primeiramente será expulso de lá, tá? Chega os vencedores, arrebatados, ali diante de Deus, em Apocalipse 12, e ele é expulso. Não tem mais vaga para ele. Quando for expulso, ele será amarrado por 1000 anos. E aí se estabelece na terra o reino do Senhor. E ele não perturba. Mas no final dos 1000 anos, ele ainda sai novamente, tá? É o que diz aqui. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, tá? Ele é solto por pouco tempo. Aí, a partir do versículo, Senhor Jesus, versículo 10 de Apocalipse 20, diz assim: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, veja os passos da execução proferida lá em Isaías, né, que por um lado aconteceu quando ele foi precipitado para a terra, foi o início do seu julgamento, mas ele ainda permaneceu aqui, e a recriação de Deus. Deus agora recriou todas as coisas e ele permaneceu perturbando a criação de Deus, perturbando o homem, levando o homem a cair, levando o homem a pecar. Mas, quando o homem totalmente regenerado, totalmente cheio de Deus, nessa mescla de Deus com o homem, né? A igreja estiver edificada, essa casa estiver pronta e edificada, que somos nós, Cristo como cabeça e nós como seu corpo, chegarmos, pela ocasião do arrebatamento de Apocalipse 12, chegarmos perante o Senhor como vencedores, ele será precipitado para a terra e amarrado por 1000 anos. O homem reina com o Senhor, o homem vai ser co-rei com Cristo perante os 1000 anos. Depois disso, no final dos 1000 anos, ele ainda é solto para perturbar, por último, a última perturbação dele perante as nações. Mas
simplesmente será solto desse lugar, desse abismo, para ser lançado para dentro do lago de fogo. E vai ser lançado onde já vai estar todos, né, o falso profeta e a besta, como nós vemos aqui, junto com todos aqueles que ele seduzir. Tá? Então, concluindo essa lição, havia uma criatura de Deus chamada Lúcifer, estrela da manhã, que governava a primeira criação. Rebelou-se por conta de orgulho, tá? Se tornou adversário, Satanás, e também acusador, diabo, tá? Satanás, adversário, diabo, acusador. E começou agora o trabalho de impedir que os homens se cheguem a Deus. Mas os homens se chegando a Deus, os homens ali cumprindo o plano de Deus e crescendo em vida a ponto de se tornar o corpo de Cristo, junto com o cabeça que é Cristo, vai expulsar ele por 1000 anos e o acorrentá-lo num abismo. Mas no final dos 1000 anos ele ainda sai a seduzir os últimos habitantes. E aí os últimos, aqueles que não creram, tá? E somente para ser o seu julgamento final, a sentença final de ser jogado no lago de fogo, junto com o falso profeta, com a besta, com o anticristo e com todos os seguidores dele. Ok? Então, essa lição que falou sobre o diabo, que falou sobre Lúcifer, conhecemos toda a história, vimos todo o seu procedimento na primeira criação, a sua rebelião e, por fim, o seu julgamento. E entendamos, temos parte importante nesse julgamento. Nós, essas criaturas cheias de Deus, é quem vamos expulsá-lo definitivamente do lugar que ele ainda comparece, perante a habitação de Deus. E vamos amarrá-lo, jogá-lo, né, no abismo, primeiramente por 1000 anos, e depois, por fim, vamos colocá-los definitivamente no lago de fogo. Aí é a limpeza total do universo, onde Deus vai, pelos séculos dos séculos, viver com o seu povo. Deus habitando no seu povo habitando em Deus. Louvado seja o nome do Senhor.